Hoje nós vamos falar um pouquinho da característica do transtorno de ansiedade, né? Como falamos no vídeo anterior, será uma série de alguns tópicos, lembrando novamente que esses vídeos não é caracterizado diagnóstico, e sim trocas de informação, levando em consideração que todas as informações, elas diferenciam de indivíduo para indivíduo, sendo uma vez que cada pessoa ela tem uma resposta diferente de comportamento, de emoções. Então fica atento a todas realmente as ideias, as trocas de informações e leve adiante, troque com um amigo, com alguém próximo de você e realmente coloque em prática também essa questão da saúde mental, da saúde emocional sua. Então hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é a ansiedade, como que é caracterizada nesse período que nós estamos passando atualmente de pandemia. O índice, segundo a Organização Mundial de Saúde, aumentou mundialmente em relação a esse transtorno. Por quê? Quando a gente fala de características de ansiedade, como que ela é caracterizada, eu estou falando exatamente de um transtorno. E aí é onde nós, indivíduos, temos que ter um primeiro passo, que é quebrar esse paradigma, quebrar esse preconceito de entender que a ansiedade ela não é uma doença. Sim, a nossa primeira demanda é entender, compreender e aceitar que a ansiedade ela é uma doença que nos prejudica, pode ser diariamente. A partir de então, quando há realmente uma perda no nosso dia a dia, nos prejudica, seja na vida social, na vida profissional, quando essa ansiedade começa a me prejudicar no meu desenvolvimento, aí sim é o momento de procurar ajuda e entender que a ansiedade ela é uma doença. Então, quando eu estou dizendo de ansiedade, é muito comum todos nós temos medo. Isso é real, mas quando esse medo, essa angústia, ela passa de uma fase que me prejudica, eu caracterizo ela como um transtorno realmente, com um período específico, não é apenas um medo, uma ansiedade de coisas de 2 dias, 3 dias passou. Não, eu tenho um quadro para que esses critérios sejam caracterizados como ansiedade. Então, uma pessoa ansiosa hoje, ela domina um medo que não é tão real. Lembrando que o nosso cérebro, eles não trabalham exatamente para nos capacitar para uma fuga e um medo. Já a pessoa ansiosa, eles têm esse meio um pouco mais abrangente do que uma pessoa com característica um pouco menor de ansiedade. Então, eu tenho o medo real e o medo não real. Um exemplo de uma pessoa com ansiedade, com esse medo já mais alevante, é uma pessoa que pensa, tenho medo de uma barata, estou aqui, uma barata pode aparecer, isso é um medo. Eu estou aqui, a barata está aqui passando, então eu tenho medo ali real. Uma pessoa ansiosa, ela começa já a pensar, ter realmente pensamentos automáticos. Se eu for naquele local, vai entrar uma barata, uma coisa muito ruim vai acontecer. Opa, é uma consequência em cima de uma situação. Então, é um medo que ela já está no pensamento, tendo os pensamentos automáticos do que pode acontecer. Então, é bem caracterizado uma pessoa ansiosa quando há medo muito forte do futuro. Aquilo que eu tenho medo que vai acontecer, não aconteceu. Então, caracterizando realmente uma pessoa ansiosa, não ansiosa, é esse medo realmente muito maior do algo que possa acontecer. No próximos vídeos a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de médios realmente, segundo a Organização Mundial de Saúde, em relação a quantas pessoas procuram tratamento, quantas pessoas não procuram e por que nesse período de pandemia a gente teve um índice tão elevado de pessoas caracterizadas com transtornos de ansiedade. Lembrando para vocês que a ansiedade ela é um transtorno, além do transtorno de ansiedade generalizada, nós temos 5 muito importantes, que é a crise de pânico, a fobia, fobia social e o toque. São realmente transtornos de ansiedade que realmente hoje caracteriza bastante o brasileiro, ou seja, questão mundial, muitas pessoas são caracterizadas e diagnosticadas com algum tipo de transtorno. Então, no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho de quantas pessoas, segundo a Organização Mundial de Saúde, é diagnosticada com transtorno de ansiedade. Até